Som. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nessa noite. Graça e paz a vós, da parte de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aos visitantes, sintam-se à vontade. É bom estar aqui nesse domingo chuvoso. Friozinho começou. Glória a Deus, estava tão quente. Mas Deus é bom em todo tempo. Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Uma devocional, na verdade é um poema que eu quero citar aqui, de Agostinho. Muito lindo, na verdade. Está lá em Deuteronômio 6. Apenas o versículo 4 e o 5. Vou dar uns avisos aqui quando vocês procuram. Temos nosso culto de oração nas quarta-feiras, às 19h30. Você é um convidado especial. Temos o culto matutino e a EBD no próximo domingo, a partir das 9 horas da manhã. Então, a partir das 9 horas da manhã, no próximo domingo, já começa o culto de manhã também. Vai voltar o culto de manhã, culto de adoração a Deus, o mesmo culto que nós prestamos às 7h30, às 19h30 à noite. E também a ceia do Senhor, irmãos, fiquem atentos, que toda a ceia do Senhor será nos domingos de manhã. Tá? Então, aquele que está acostumado a vir na noite, ceiar, primeiro domingo do mês, continua, mas vai ser realizada todo domingo de manhã. E também depois do culto, as irmãs, não esqueçam que vai ter uma reunião da MCM. As irmãs não saiam correndo, saiam devagarinho, que vai ter uma reunião. E também agradecer aos homens, e lembrar os homens também que nosso retiro está próximo. Não esqueçam de estar colocando em dia ali a sua, não sei se é mensalidade, né? Alguma coisa assim que o Carlos já vai passar para nós depois no grupo. O Carlos vai botar ali no grupo dos homens o que está faltando. E já vamos se preparando. Vai ser um dia bem legal. Vai ser muito bom, né? É um dia muito especial. A gente sempre junto, adorando a Deus, o nosso Senhor. E nada melhor do que dizer que, como está em Deuteronômio 6, apenas o 4 e o 5. Amém? Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Assim diz o Senhor. Eu estava lendo esse versículo num poema, é um poema, na verdade. Diz assim, Agostinho: Eu te amo, Senhor. Não com incerteza, mas com consciência e convicção. Porém, o que eu amo ao amar-te? Não é beleza física? Não o esplendor do tempo ou o brilho agradável da luz? Não são as doces melodias de todos os tipos de canções ou fragante aroma de flores, ungüentos ou especiarias? Não são o maná ou o mel? Não são os agradáveis braços para abraços carnais? Não são essas as coisas que amo quando amo o Senhor. Ainda assim, amo um certo tipo de luz, porque o Senhor é a luz. Som, fragrância, alimentos e abraço. Um abraço ao amor, ao meu Deus. Ele é a luz. O som, a fragrância, o alimento, o abraço, a minha alma ressoa. A minha pessoa interior, neste amor brilha a luz que não pode ser contida em minha alma. Senhor. Nele ressoam as coisas que o tempo não consegue arrebatar. Há uma fragrância que a brisa nenhuma consegue espalhar. Há um alimento que nenhum consegue comer, consegue findar, e há um apego que nenhum prazer consegue separar. Senhor, é isso que eu amo quando digo que amo ao meu Senhor. Linda essa passagem de Agostinho. Por isso que diz em Deuteronômio, capítulo 5, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Que assim seja a nossa canção nessa noite, que assim seja a nossa adoração nessa noite.
Que assim seja sempre o nosso pensamento quando a gente vem à casa do Senhor. Não somente aqui, mas os dias são maus, os dias são difíceis, mas em tudo a gente possa olhar para os céus e contemplar a glória do Senhor e dizer: ah, como eu te amo, Senhor. Como eu amo o meu Senhor. Nada pode se comparar ao nosso Deus. Nada que existe pode se comparar ao nosso Deus. Por isso nós devemos adorar o Senhor e exaltar ao Senhor nessa noite, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o nosso interior, nosso coração. De fato, nosso coração deve estar sempre voltado ao nosso Deus, apesar de tudo que acontece ao nosso redor. Mas a gente tem que estar sempre com os olhos voltados ao nosso Senhor. Eu gosto muito de uma frase de John Smith. Ele sempre diz nas pregações dele que há sempre 3 coisas que lutam contra mim: o mundo, a carne e Satanás. Mas Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja nosso Deus. Vamos orar? Vamos colocar nossa cabeça, nossa mente diante do Senhor. Vamos baixar nossa face em reverência, em temor ao nosso Deus, que Ele deve ser exaltado. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Deus, a Ti, Senhor. Que toda a honra, Pai, toda a glória, Deus, todo o louvor, Deus, pertence a Ti, Pai. Deus, Tu és nosso alimento, Pai, Tu és nossa morada, nosso auxílio, Deus. Ah, Deus, Tu és nossa torre forte, nosso local seguro, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado porque Tu és bom, Pai. Não há um outro Deus como nosso Deus. Nós Te louvamos, Pai, por esse dia. Te louvamos, Pai, pela Tua igreja reunida nessa noite. Deus, a Tua noiva, Deus. Ó Deus, o Teu povo, Pai. Onde diz o Teu próprio profeta Jeremias, Deus, Tu serás nosso Deus. E nós seremos o Teu povo. Ó Deus, que privilégio. Privilégio, Pai, poder ser o povo do Senhor, Deus. Obrigado, Deus, por esse momento. Te peço que o Senhor possa nos conduzir, Deus, com o coração grato nessa noite, Deus, a Te louvar, Deus. A Te adorar, Deus, pelas maravilhas que Tens feito, Deus. Ó Deus, como Tens feito maravilhas no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, Pai, essa igreja mesmo, Pai, que é tão pequena, mas o Senhor tem feito coisas grandiosas, Deus. Nós Te louvamos, Pai. Obrigado por cada um. Obrigado pela vida do nosso pastor, Deus, que o Senhor possa usar ele grandemente nessa noite para nos alimentar, Deus, com a Tua palavra. Que o Senhor possa derramar, Deus, dos céus, Deus, esse maná, Deus, tão precioso para nós. Necessitamos, Pai, desse alimento que nos dá vida, que o Senhor, Deus, é a própria vida. Louvado seja o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Grupo de louvor. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém. Quero convidá-los a se colocarem de pé. Essa música, ela começa falando: eu te agradeço, Deus, amém. Que espírito, que sentimento nós trazemos ao buscar o Senhor nessa noite, né? Que seja um sentimento de alegria, assim como a palavra de Deus nos diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Amém, queridos? Que independente da circunstância, a gente escute essa palavra do Senhor. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Amém? Vamos cantar Ele. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo.
Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Declaração forte nós cantamos ao dizer nessa música que pertencemos ao Senhor, amém, queridos? Que Ele escute esse clamor do nosso coração nesta noite, amém? Que Ele revele a nós a vontade boa, perfeita e agradável dEle ao nos colocarmos nessa condição diante de Deus, amém? Que de igual forma você, ao dizimar e ofertar ao Senhor nesse momento, você possa estar adorando ao Senhor, amém, queridos? Então se sinta à vontade durante esse louvor aí para dizimar e ofertar a Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Firme pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme,
Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos continuar então cantando ao nosso Deus, pedindo que Ele possa revelar o seu Espírito nessa noite e entregar a nós a verdade dEle. Amém? Olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração. Bem dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade. E quando me olha, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Deus, queremos te agradecer, Pai, porque é a tua presença, Senhor, que nos enche de paz.
É a tua presença, Deus, que nos enche de alegria e que nos coloca disposto a te adorar, Senhor, que nos coloca disposto, Deus, a entregar a nossa vida diante de ti, como disse o louvor anterior, Deus. Em nome de Jesus, que tu possas nos quebrantar, Deus, que tu possas nos usar, Senhor, e que tu possas falar através da tua palavra nessa noite aos nossos corações. Pedimos que o teu Espírito desde já possa nos quebrantando, Senhor, para que possamos compreender a ti, Deus, para que possamos endireitar os nossos passos, Deus, endireitar as nossas veredas, Deus, para que possamos, Deus, nos encontrar diante de Ti limpos, puros, Deus, como o Senhor espera que nós sejamos, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Pastor, os irmãos podem se assentar. Boa noite a todos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero dar as boas-vindas a todos que chegaram a este lugar com o único intuito de adorar o Senhor. E queremos agradecer também àqueles que nos acompanham pela internet. E antes de nós iniciarmos a outra parte deste culto, nós vamos orar pelas crianças antes delas saírem, para que Deus esteja abençoando. Pode deixá-las aí mesmo, a gente já está um pouquinho mais relaxado na questão dessa pandemia, mas nunca é bom relaxar demais. Então vamos orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez, em oração. E nesta hora, ó Deus, nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre a vida de cada criança, ó Deus, que será conduzida para receber a Tua palavra, Senhor. Usa as professoras, os professores, ó Deus, para instruir cada criança no caminho que deve andar e que o coração delas possa receber essa palavra, ó Deus, e que essa palavra possa frutificar e dar muitos frutos para a glória do Teu nome. Também oramos por nós aqui, pedindo a Deus a mesma coisa, que o Senhor prepare o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Eu quero só reiterar, antes da gente passar para o texto bíblico, alguns não estavam aqui no momento dos avisos, né? Então a gente tem alguns avisos bastante importantes para a igreja. A partir de domingo, nós reiniciaremos, né? Retornaremos aos nossos cultos pela manhã, culto matutino, né? E só que a gente vai fazer um pouquinho diferente de como nós estávamos fazendo. Durante a pandemia, nós estávamos fazendo 2 cultos, um pela manhã e o outro à noite, né? E repetindo a mesma mensagem. Só que agora vai ser um pouquinho diferente, porque de manhã a gente vai ter um outro enfoque, talvez um pouquinho mais doutrinário, mais voltado para os membros da igreja. Então vai ser um culto que começará às 9h da manhã. Essa parte de louvor e pregação da palavra vai até umas 10h. E depois, a partir das 10h, nós teremos a nossa escola bíblica dominical. Aproximadamente aí uns 45 minutos. A ideia é a gente encerrar os nossos trabalhos nos domingos pela manhã, antes das 11h. Então é muito importante que você participe, não vai ser o mesmo culto. Na verdade, mesmo que seja a mesma mensagem, os mesmos louvores, nunca é o mesmo culto. Nós sabemos da história lá do filósofo, né, que diz que a gente não pode entrar no mesmo rio 2 vezes, porque quando você pisa ali já passou a água, e assim também a gente não pode repetir os momentos. São momentos diferentes e todos são convidados a participarem. E também, muito importante, a nossa ceia, o culto de ceia, é sempre aos domingos, pelos primeiros domingos de cada mês. O primeiro domingo de cada mês está no nosso calendário.
No entanto, né, agora nós iremos realizar esse culto de ceia no primeiro domingo pela manhã. Então, os irmãos também, especialmente os irmãos, membros da Primeira Igreja Batista de Tubarão, são convidados, convocados a participar, mesmo porque nós estamos tendo uma compreensão de que a ceia ela é muito própria, muito particular da igreja. Então é isso, esses são os avisos mais importantes. O culto à noite segue no mesmo horário, às 18h30. Domingo próximo nós teremos a abertura da nossa campanha de missões, da Junta de Missões Mundiais. Né? Para quem não sabe, a Convenção Batista, através da sua junta, sustenta aproximadamente 3.000 missionários espalhados por vários lugares do mundo, inclusive naquela chamada região conhecida como Janela 10/40, que é, segundo os missiólogos, a região do planeta menos evangelizada. E existem, os irmãos devem estar acompanhando aí, existem inclusive alguns missionários autóctones, aqueles missionários que são mantidos pela junta, mas que são da própria terra, oriundo da própria nação. Temos alguns missionários na Ucrânia, a gente tem acompanhado alguns relatos, alguns compartilhamentos do drama da guerra, e eles precisam das nossas orações. O intuito da campanha é levantar uma oferta especial para que seja mantido os projetos missionários ao redor do mundo. E está dentro do nosso calendário denominacional, que começa em março. Então, domingo próximo, a partir de do próximo domingo, vocês vão estar sabendo um pouquinho mais, conhecendo um pouquinho mais dos trabalhos da nossa junta e como nós, uma pequena igreja aqui em Tubarão, temos participado dessa evangelização global. Isso é através dos seus dízimos, das suas ofertas, das suas orações. Pois bem, dito isto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Marcos. Quero dar as boas-vindas àqueles que estão nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez. Vocês são muito bem-vindos em nosso meio. Faça dessa igreja a tua igreja e deste local, deste momento, um local e um momento de adoração ao nosso Deus. Marcos capítulo 12, a partir do versículo 28, é o texto que nós estaremos meditando, pensando nesta noite. Marcos 12, do versículo 28 até o versículo 34. Todos encontraram? É muito importante, tá, que vocês estejam acompanhando aí, mantendo a Bíblia aberta, ou o seu aplicativo, se desejar, no texto bíblico, tá? Para a gente tá comprovando, tá provando se de fato o que a gente fala aqui faz sentido aquilo que o texto nos diz. Portanto, diz assim o texto de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 28. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de todas as forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento
maior do que esses. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. É verdade que ele é o único Deus e que além dele não há outro. E que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que ele havia respondido com sabedoria, Jesus lhe disse: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Esses textos de Marcos que nós estamos abordando tratam de eventos que aconteceram, que estão acontecendo na semana da Páscoa, nos dias que antecedem a morte de Jesus na cruz. E à medida que Jesus se aproxima da cruz, esses ataques serão mais ferrenhos por parte da elite religiosa de Israel. Eles queriam ver Jesus morto. E um pouquinho antes, no domingo da semana passada, antepassada, na verdade, nós vimos que os herodianos, eles se juntaram com os fariseus, eram dois grupos da época de Jesus, eles se juntaram, embora eles fossem inimigos entre si, embora houvessem muitas divergências, né, entre eles na questão teológica e do pensamento político também, eles se juntaram, eles se uniram para colocar Jesus numa situação difícil e apanhar Jesus no contrapé. Eles queriam acusar Jesus em alguma palavra. E eles, então, inventaram, abordaram aquela questão do imposto, né? Se era lícito pagar o imposto a César. Eles falharam, eles não alcançaram o seu objetivo. E, na verdade, eles foram envergonhados publicamente por Jesus. Aí, na sequência, né, também aqui no capítulo 12, foi a vez dos saduceus. Né? Nós falamos sobre isso no domingo passado. Né? Os saduceus, que era um outro grupo religioso no tempo de Jesus, eles perceberam que nem os fariseus e nem os herodianos, eles obtiveram êxito, sucesso na empreitada deles de levar Jesus a um erro, a uma falha, de modo que eles pudessem condenar Jesus. Então, esses saduceus, se achando mais espertos, né, do que os fariseus e os herodianos, eles chegaram diante de Jesus e apresentaram um quebra-cabeça teológico, digamos assim, que era a respeito do casamento, lá da lei do levirato. Né? E eles também falharam. Os saduceus também não conseguiram êxito. Na verdade, a hipocrisia desses saduceus foi desmascarada por Jesus. E é interessante aqui o texto, a partir que nós estamos abordando, né, ele segue após essa narrativa dos saduceus, dessa abordagem dos saduceus. O texto aqui fala que se aproximou dele um dos escribas que ouvira discutir. Então, enquanto Jesus ele estava ali discutindo, no bom sentido da palavra, com esses saduceus que não acreditavam na ressurreição, havia um homem ali observando essa conversa, essa discussão. E esse homem, ele era provavelmente um fariseu e que era um escriba. Marcos fala que era um escriba. E esse escriba, o escriba era alguém
versado na lei, era alguém que tinha estudado e se aprimorado para interpretar a lei. E esse escriba, ele ficou muito admirado com a resposta que Jesus deu para os saduceus. E então, de certo, enquanto Jesus estava discutindo ali, ele também formulou a sua própria questão para levar até Jesus. A gente não sabe os reais motivos, né, que levaram esse escriba a fazer essa pergunta a Jesus. A gente não sabe se a intenção dele era tão maligna quanto a dos saduceus, a dos fariseus e dos herodianos, né? Mas parece que ele queria realmente um esclarecimento sobre a questão. O Evangelho de Mateus, que traz o texto paralelo, né, fala, lá em Mateus 22, fala que esse homem interrogou Jesus para colocá-lo à prova. E a ideia assim, de prova não é uma ideia totalmente negativa de tentar. Há a possibilidade até de interpretação de alguns que entendem assim, que a ideia lá de Mateus de colocar à prova é que ele realmente queria saber, ele queria descobrir o que o outro pensava a respeito desse assunto. Então, o texto aqui de Marcos apresenta esse escriba de uma forma assim, bastante positiva, né? Não como um daqueles saduceus e fariseus bem com maldade no coração. Parece que não era esse o intuito. E nesse encontro entre Jesus e esse escriba, o escriba vai levantar uma questão e Jesus vai dar uma resposta muito interessante. E a resposta que Jesus dá para esse escriba, ela tem muito a dizer a cada um de nós hoje também. Então, essa questão, poderíamos dizer que nesse texto nós temos uma questão assim que é bastante crucial, uma questão primordial, e que nós devemos estar todos atentos, né? Então, nós vamos analisar, né, esse texto, ver qual foi a questão feita, depois a gente vê a questão respondida e depois a aplicação que Jesus faz dessa questão. Então, o versículo 28, mais uma vez voltando ao texto, nos diz que aproximou dele Jesus, né, um dos escribas que os ouvira discutir e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal dos mandamentos. Então, enquanto Jesus estava lá discutindo, debatendo com os saduceus, esse escriba ele estava muito atento à discussão, ele estava prestando atenção na discussão. E esse escriba, ele observou que Jesus respondeu muito bem, né? Jesus se saiu muito bem. A ideia de muito bem é que a resposta de Jesus foi completa, foi satisfatória. É como se ele estivesse dizendo assim: mestre, foi uma ótima resposta. Só que agora, esse homem, esse escriba, ele vai fazer a sua própria pergunta. Ele quer saber qual é o principal de todos os mandamentos. Talvez
para nós, né, quando a gente lê o texto, parece uma pergunta absurda para nós. Mas só que na época de Jesus, essa era uma pergunta muito comum, especialmente entre os rabinos. Então, esses homens que se dedicavam ao estudo da lei, eles já tentaram também responder a essa questão. Eles já tentaram, muitos já fizeram uma tentativa de fazer uma condensação, uma síntese de toda a lei. Para esses escribas e rabinos, né, eles contabilizaram pelo menos 613 mandamentos, dos quais 365 mandamentos eram de natureza proibitiva, negativa. Né? Não farás isso, não farás aquilo. E os outros 248 mandamentos eram de natureza positiva. E esses mandamentos, então, esses 613 mandamentos, eram subdivididos em dois grupos. Um grupo de mandamentos mais leves, mais light, né? E um grupo de mandamentos mais pesados. Né? O problema é que não havia um acordo entre esses estudiosos, esses escribas, né, sobre quais mandamentos eram mais pesados ou quais mandamentos eram mais brandos, mais leves. Né? Então, imagina se você fosse um escriba, um estudioso da lei, se deparasse com esses 613 mandamentos, a maioria de natureza negativa, alguns outros de natureza positiva, e essa classificação de mais leve, mais pesado, mais brando e mais difícil. Então, era uma discussão que, para eles, isso era uma coisa comum. Eles gostavam. Na verdade, eles gostavam. O judeu, na verdade, ele gosta disso até hoje. Né? Até tem um livro do Amos Oz, um escritor judeu, que faleceu agora recentemente. Ele não é crente, muito pelo contrário, ele é ateu. Mas ele conhece muito da Bíblia, ele escreveu muito. E tem um livro que o título do livro é O Judeu e as Palavras. E ele conta essa história de como o judeu, toda a cultura dele é calcada em cima da palavra, da revelação que ele nem acreditava, já morreu. Então eles gostavam, os escribas, eles gostavam de debater a lei. Então não era uma coisa assim incomum de repente alguém chegar e perguntar para um mestre da lei, um doutor da lei, para um escriba, né? Perguntar alguma coisa, fazer alguma pergunta. E uma das questões que eram perguntadas era sobre qual era o maior de todos, ou o principal de todos os mandamentos. Então, esse escriba, né, de certo confuso, de certo até agora ninguém tinha dado uma resposta satisfatória a ele sobre essa questão, então ele viu como Jesus foi muito bom, né, com os saduceus e falou: bom, agora achei alguém que possa me responder, satisfazer a minha curiosidade, o meu interesse a respeito dessa questão. Então ele queria saber a opinião de Jesus sobre o maior de todos os mandamentos. Né? É interessante a gente notar que essa coisa de debater a Bíblia não é uma prática exclusiva lá dos escribas, dos doutores da lei lá no primeiro século, e nem do povo judeu. Muitos crentes hoje em dia, nos arraiais evangélicos, gostam muito de debater a Bíblia. Gostam de criar enigmas, de
criar quebra-cabeças teológicos, né? E geralmente, na maioria das vezes, tem muita gente que entra nesse debate não é com um interesse puro e genuíno do coração de descobrir a verdade que está nas Escrituras. Mas, na maioria dos casos, as pessoas debatem textos bíblicos porque elas tentam descobrir se elas podem se safar ou não de alguma prática. Por exemplo, hoje existe um grupo de pessoas que tentam jogar o Novo Testamento contra o Antigo Testamento e o Antigo Testamento contra o Novo Testamento. Geralmente, quem faz isso, né, só para pegar um exemplo, a questão do dízimo, que é um assunto sensível, né? A questão do dízimo. Tem gente que invalida o Antigo Testamento exatamente porque ele não quer ser dizimista. Ele quer encontrar uma base bíblica, né? É claro que o nosso objeto aqui de discussão não é o dízimo, a gente poderia entrar a falar um pouco sobre isso, mas só para reiterar e ressaltar, o dízimo é um mandamento bíblico, sim. Então, alguns tentam jogar um testamento contra o outro para justificar a sua atitude de infidelidade. Isso é só um exemplo, mas existem tantos outros nessa questão de debate das Escrituras. Porque as pessoas pecaminosas, como somos, né? Todos estão incluídos nesse pacote, todos pecaram, né? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso, todos são todos mesmo, eu e você e quem estiver me ouvindo. Então, por causa do nosso coração pecaminoso, a gente quer achar uma brecha para justificar as nossas atitudes pecaminosas. E é óbvio, né? E aqui a gente precisa abrir um parênteses, né, para deixar bem claro que nenhum de nós consegue cumprir a lei de Deus cabalmente, perfeitamente, né? Um só deslize em um só mandamento, Tiago vai dizer que nós já quebramos todos eles. Então, um mandamento quebrado, apenas um, e nós somos então culpados de quebrarmos todas as leis de Deus. E a verdade é que nós somos culpados de transgredir, de quebrar a lei de Deus. Já citei o texto de Romanos 3:23, que fala, né, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós somos culpados. Nós não somos bons, nenhum de nós é bom. Nós não podemos produzir nada de bom, né? A única esperança que nós temos de sermos aceitos por Deus é pela justiça perfeita de Deus dada em nosso favor através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele cumpriu a lei de Deus em nosso favor, em nosso lugar. Aliás, a obra redentora de Jesus, já falei isso aqui ou em outras ocasiões, mas é bom a gente repetir, porque esse método da repetição ele é bastante didático. E eu acho essa perspectiva bastante interessante para a gente entender a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Essa obra de Jesus ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto ativo. O aspecto ativo da obra de Jesus é que ele
cumpriu a lei em nosso lugar. Nenhum de nós é capaz, já falei isso aqui. E a Bíblia tem uma porção de passagens que mostra isso. Nenhum de nós é capaz de cumprir a lei. Mas Jesus, ele cumpriu a lei em nosso lugar. Essa é a obra ativa de Jesus. Mas a obra, um outro aspecto da obra de Jesus é o aspecto passivo. É claro que uma vez que Jesus ele cumpriu a lei de Deus, ele não precisava morrer. Por quê? Porque a morte é resultado do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus não pecou, então ele não precisava morrer. Mas ele morreu. Essa é a obra passiva. Na verdade, ele não morreu. Ele deixou ser morrido, digamos assim. Ele deixou que ele fosse morto. E ambos esses aspectos da obra passiva e ativa, ou ativa e passiva, de Jesus, ele o fez em nosso favor. Por isso que quando eu me aproximo de Deus, em Cristo, pela fé em Cristo, na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, Deus me aceita. Não é pelos meus méritos, não é porque eu consegui cumprir tal lei, mas é porque Jesus cumpriu em meu lugar. E aquilo que Jesus fez em meu favor, quando eu creio na sua obra, é creditado na minha conta. A justiça de Cristo, diz a Bíblia, ela é imputada em nosso favor. É como se nós tivéssemos uma dívida impagável e alguém então resolve pegar essa dívida, vai lá e dá um cheque e paga a dívida. Foi isso que Jesus fez. A ilustração, a analogia, ela tem as suas falhas, mas ajuda a gente entender. Então, quando nós cremos em Jesus, nós somos justificados. A justiça de Jesus é imputada em nosso favor. E Deus nos vê como justos. Uma outra ilustração, essa é até usada pelo Francis Schaeffer, é como se Deus colocasse o sobretudo de Jesus sobre nós. Então, Deus nos vê a partir de Jesus. Mesmo que nós ainda, na nossa caminhada aqui, a gente transgrida a lei de Deus. Então, Jesus, isso só é possível, só foi possível, porque Jesus, ele viveu aqui nesse mundo, Filho de Deus, como homem perfeito, cumpriu a lei de modo perfeito, ele morreu como um homem inocente, morreu por pecadores, culpados como nós. Então, se nós confiarmos nele, ou se nós confiamos nele, se nós depositamos a nossa fé na obra que ele realizou em nós, a justiça dele é imputada, é creditada em nosso favor. E então, nós passamos, isso não é maravilhoso? Nós passamos a ser tratados por Deus como se nós fôssemos o próprio Jesus. É essa grandeza, a maravilha do Evangelho, que pode nos fazer acordar cedo, levantar de manhã, animados, sem carregar o peso da culpa pelos nossos fracassos, pelos nossos pecados, pelos nossos erros que são grandiosos. Então, Jesus é a única esperança para qualquer um de nós, pecador. Sem Ele, você é culpado diante de Deus. Sem Ele, você vai para o inferno. E eu também. Sem Ele. Agora, com Ele, os seus pecados
serão perdoados, você será justificado, você será salvo. E a salvação não é uma questão de quem pode manter a lei. Não depende da nossa performance em relação à lei. A salvação é simplesmente uma questão de você crer em Jesus. O próprio Jesus disse lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esse escriba tinha essa questão, a sua própria questão. E ele fez essa questão, essa pergunta a Jesus. Qual o principal de todos os mandamentos? E Jesus responde. Jesus nunca se esquivou de dar uma resposta, e uma resposta adequada para as questões da vida. Quando essas questões, de fato, elas são buscadas, né, como fruto de um coração que deseja conhecer a Deus, não por especulação, não por qualquer forma de interesse escuso que você tenha, mas quando ela vem de um coração desejoso de conhecer a Deus, de um coração sincero, saiba, Deus responderá. E Jesus vai responder a pergunta desse homem, citando primeiro o Shema, que foi o texto que o André leu hoje. Né? Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Texto lá de Deuteronômio 4, que foi lido aqui na abertura do culto. Então, é esse texto que Jesus cita. Interessante que Jesus ele conhecia bastante o texto da palavra de Deus, inclusive, de uma maneira muito especial, o texto de Deuteronômio. Né? Então, esse Shema, ou Shema, como alguns chamam, era citado por todo judeu piedoso, de manhã e à tarde. Todo judeu sabia de cor o Shema. E ainda hoje é assim, os judeus ortodoxos, eles recitam o Shema. Esse Shema também, ele era escrito em pequenas tiras de papel e colocadas, essas tiras de papel com o Shema, eram colocadas dentro de umas caixinhas de couro. E os fariseus, eles costumavam, mas os judeus de um modo geral, eles costumavam amarrar essas caixinhas, né, penduradas no pescoço e por aí afora. Isso era chamada de filactérios. Né? Esses eram os filactérios. Os judeus, especialmente os fariseus, eles carregavam. Era uma tentativa de obedecer à risca, né? Literalmente, o mandamento de colocar na testa, de carregar por onde andar e coisa e tal. Então, os judeus ortodoxos, ainda hoje, eles usam esses chamados filactérios. E esse Shema também, ele era escrito e colocado em uma caixinha redonda chamada mezuzá. E era colocado em todas as partes da casa. Percebam o zelo que o povo judeu tem pela palavra de Deus. Percebam. O apóstolo Paulo até fala, né, lá em Romanos, que ele tinha um peso, uma tristeza no coração, porque apesar de todo esse zelo, era um zelo sem entendimento. Mas isso não quer dizer que o zelo não seja algo bom e necessário. Nós deveríamos, como crentes em Cristo, hoje, que temos acesso à Bíblia em várias versões, em vários modelos, inclusive em aplicativos e tudo mais, nós deveríamos até nos envergonhar diante do zelo que esses homens tinham.
E nós não temos, apesar de todos os privilégios que Deus nos tem dado. Nós seremos cobrados, saibam disso. Nós seremos cobrados, porque Jesus fala que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, a maioria desses judeus ortodoxos, ainda hoje, eles usam esse mezuzá, né, na tentativa, como eu falei, de cumprir o que está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 6. Nós já vimos aqui o Shema, ele está lá em Deuteronômio, o André já leu, né? Deuteronômio 6, a partir do versículo 4, Deuteronômio 11, também em Números nós encontramos o Shema. Então, Jesus, ele começou a sua resposta, né, de maneira bem tradicional. Ele diz, o principal, versículo 29, tá? O principal é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, Jesus, ele tomou aqueles 613 mandamentos da lei e vai condensar em 2 mandamentos. Esse, no Shema, né, e o outro de amar o seu próximo. E aí Jesus vai prosseguir dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Esse amor do Senhor é aquele amor agape, né? É aquele amor característico de Deus. É um amor que vai além dos sentimentos, é um amor proposital, é um amor comprometido. É esse o amor que nos é dito para amar o Senhor. Nós devemos amar o Senhor com o mesmo tipo de amor que nós somos amados, né? E aqui, amarás o Senhor, a palavra Senhor é uma palavra em grego, é a palavra Kyrios, né? Que traduz lá na Septuaginta a palavra Yahvé, a palavra que é usada para se referir a Deus. Então, quando o texto aqui usa essa palavra, né, ela se refere àquele que é dono, aquele que possui tudo, aquele que é absolutamente. E isso é interessante porque a gente não amará a Deus verdadeiramente até nós chegarmos a essa compreensão de que Ele é Senhor absoluto, de que Ele é dono de todas as coisas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, todas as coisas que nela existem. Nós somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor, nós somos criaturas do Senhor. Enquanto nós não entendermos essa verdade, nós não seremos capazes de amar ao Senhor verdadeiramente. E quando nós entendemos o significado dessa palavra Senhor, se referindo a Deus, o Deus Criador do universo, não vai ter outra atitude da nossa parte a não ser nos rendermos diante do Senhor, reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é mestre, que nós pertencemos a Ele, que nós somos dele, que nós somos propriedades dele. Então, a palavra Senhor é um chamado, na verdade, a uma vida de submissão absoluta a Deus. Por isso é que Deus não tolera, não admite competição. Deus reivindica para si adoração, obediência absolutos.
Nós não podemos dividir a nossa adoração. Isso é idolatria. Não podemos obedecer a outrem, a não ser ao Senhor. E então Jesus ele vai, depois de citar o texto citando ainda o texto, né, de Deuteronômio 6:4, ele vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma. A palavra coração se refere à sede da nossa vida. Essa é a ideia, o sentido figurado, é o centro da nossa vida, onde deve pulsar o amor pelo o Senhor. De toda a alma, refere-se às emoções, onde está a nossa vontade. Então, o nosso amor pelo Senhor também tem esse aspecto emocional, né? A gente ouve muitas vezes as pessoas falar, mas o culto é racional. A ideia de culto racional lá em Romanos é a ideia de um culto espiritual, de um culto organizado. Não significa que você vai deixar suas emoções de lado, mesmo porque é impossível. Então, quando nós adoramos ao Senhor, toda a nossa alma, é natural que os sentimentos aflorem. Não é errado a gente ter expressões de sentimentais na nossa adoração, de chorar, de alegria, de extravasar. Claro, tudo com decência e ordem. Mas também o texto fala que a gente deve amar o Senhor com entendimento, né? Algumas versões traduzem como mente, uma referência ao nosso intelecto. Então nós precisamos entender quem Deus é. Se a gente não tiver esse elemento intelectual, a nossa mente funcionando, porque tem gente que acha também que para adorar a Deus tem que deixar o cérebro lá na geladeira. Vai para a igreja, põe o cérebro na geladeira e vem. Não, a gente precisa usar o nosso intelecto. Mesmo porque o culto a Deus, o culto genuíno ao Senhor, é uma resposta nossa a Deus, aquilo que Ele é e aquilo que Ele nos fez. E de toda a força, né? Nós devemos usar, né, toda a nossa força, todo o nosso poder, todas as nossas habilidades. Cada dom, cada talento deve ser mobilizado para amar o Senhor. É isso que a ideia que está apresentada aqui. É amar a Deus com a totalidade do nosso ser. E o segundo mandamento, né, é semelhante, diz aqui no versículo 31. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então é um texto lá de Levítico, né? E às vezes, né, nós somos, digamos assim, espertos, né, por natureza, aquela coisa do DNA de Adão, né, da lei de Gerson, e querer ser mais esperto que todo mundo. E aí, às vezes, a gente fica nessa, mas quem é meu próximo? Né? Mas lá no texto lá de Lucas, o texto paralelo, né, desse texto aqui, dessa narrativa, logo depois desse texto, Jesus ele vai contar a parábola do bom samaritano para explicar quem é o nosso próximo. Acho que todo mundo aqui conhece a parábola. Então, resumindo, o nosso próximo, que nós devemos amar, é a pessoa que está precisando da nossa ajuda. É a pessoa que está próxima de nós e que necessita de nós. Então, a ideia é amar esse próximo como a nós mesmos, né? E para ser sincero aqui, né? Todo mundo aqui se ama muito, na verdade. Eu me amo, né? Eu me amo. Tinha até a música lá dos anos 80, eu me amo, não posso mais viver sem mim, lá do Traje a Rigor. Velhos tempos. Velhos tempos lá da década de 80, do Traje a Rigor. E a música mostra que é isso mesmo, a música está certa teologicamente. Nós nos amamos demais, né? Quando a gente está com fome, o que você pensa? Eu vou preparar uma refeição deliciosa para mim. Né? E de repente você até passou por um indigente, um mendigo, que estava até com fome, e você nem lembra dele. Eu estou com fome, eu vou me alimentar. Né? Quando a gente está com sede, a gente procura água. Quando a gente está doente, e a gente se ama mesmo.
A gente se ama demais, né? Então, a gente procura sempre primeiro atender às nossas necessidades. E Jesus está falando, olha, você deve amar o seu próximo como você se ama. Devemos amar aqueles ao nosso redor com o mesmo tipo de amor que nós temos com a gente mesmo, né? Mais uma vez, isso não quer dizer que seja aquele amor sentimental, né? Porque às vezes a gente se comove, vê alguém sofrendo, oh, tadinho, Deus tenha misericórdia. Não é isso não, é ajudar mesmo, né? A gente deve amar com um amor que busca o bem do outro, da pessoa que está precisando, um amor genuíno. É esse tipo de amor, né, que é visto, que é falado aqui, retratado por Jesus. E é esse tipo de amor que o próprio Senhor teve por nós. Ele é o nosso referencial, ele é o nosso modelo, ele se entregou por nós, né? Se você quiser saber um pouquinho mais desse amor do Senhor, o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Vale a pena a leitura aí, ó. Fica a sugestão aí para o culto doméstico, chegar em casa hoje. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 13, o texto do amor. Agora, imagina, é claro que isso é quase uma utopia, né? Apesar da obra regeneradora do Espírito Santo de Deus na nossa vida, é quase uma utopia, mas pensa, né, se nós tivéssemos realmente, exercitássemos esse tipo de amor. Não haveria problemas na igreja, né? Não haveria problemas em casa, não haveria problemas na sociedade. Realmente seria o paraíso, né? Então Jesus ele vai reiterar que não há outro mandamento maior do que esses. Então, como eu disse, havia muitos rabinos que fizeram essa tentativa de condensar a lei numa só frase, num só texto lá do Antigo Testamento, mas nenhum outro, né, conseguiu fazê-lo como Jesus fez. Jesus foi o primeiro homem, né, a unir esses dois mandamentos, um de Deuteronômio e outro lá de Levítico, para fazer um resumo da lei. Só Jesus conseguiu fazer isso. E se de fato nós amássemos a Deus como Ele nos ordenou, como Jesus nos ordena, nunca quebraríamos os primeiros 4 dos 10 mandamentos que está lá em Êxodo capítulo 20. Aqueles primeiros 4 mandamentos, eles se referem à nossa relação com Deus. E se nós amássemos o próximo conforme tal o texto aqui nos manda, como a nós mesmos, os outros 6 mandamentos que se referem às nossas relações também não seriam quebrados, né? Então, Jesus ele mostra que todo o Antigo Testamento, que era o texto da época, né, ainda não havia o Novo Testamento, é claro. Então, todo o Antigo Testamento, Jesus deixou claro que ele poderia ser resumido nesses 2 mandamentos, né? Então, na verdade, isso mostra também a nossa incapacidade, né, de conseguir obedecer a Deus. Mas nós devemos nos esforçar. Jesus fala que se a nossa justiça não exceder, não for além desses homens religiosos, e esses homens, os fariseus, por exemplo, eles eram muito criteriosos, assim, meticulosos na observância da lei. Havia realmente um zelo. A gente já falei isso em outra ocasião. Nós falamos dos fariseus hoje num sentido muito
um sentido muito negativo, muito ruim. Mas não era assim que era visto, não. E lá no Sermão do Monte, Jesus ele fala que se a nossa justiça, a nossa maneira de viver não for além daquilo que os escribas, os fariseus, eles praticavam, de maneira nenhuma nós vamos entrar no reino dos céus. Então nós precisamos ter cuidado, né, de não tentar ser hipócrita diante de Deus, né, achando que nossas obras religiosas, que nós temos algum mérito. Nós não temos mérito. Não tem nenhuma obra que nos torne aceitáveis diante de Deus. O que nós precisamos, de fato, é aprender a amar a Deus de todo o nosso coração, como diz o texto, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e de todas as forças. Então, e amar o próximo como a nós mesmos. Então, vamos sair daqui hoje com esse desafio. Quero amar o Senhor, toda a minha alma, todo o meu coração, toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com toda a minha força. E orar, falar, Senhor, me ajuda que meu coração é ruim, meu coração é idólatra, mas só o Senhor é Deus e eu quero amar somente o Senhor, não deixa meu coração ser dividido por outra coisa que não é Deus, me perdoa se isso está acontecendo e me ajuda a amar o meu próximo. A gente precisa pedir a Deus para fazer isso. Porque se a gente achar também, mas é impossível, é inatingível, aquele complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou sempre assim, eu não amo, não consigo e tal. É claro que a gente, por nós mesmos, a gente não consegue, né? Mas o Senhor está aí para nos ajudar. Ele nos deu os meios de graça para facilitar. E se a gente assumir esse compromisso, reconhecendo que isso não depende só de nós, depende de Deus também, né? As coisas iriam mudar muito na nossa vida, na igreja, na sociedade, nas nossas casas, no mundo mudaria. Versículos 32 a 34, Jesus, como o grande mestre, né, ele vai aplicar toda essa questão. Versículos 32, o escriba vai dizer assim, mais uma vez, né, ele já, no versículo 24, Marcos faz uma observação que esse escriba tinha, ele tinha percebido que Jesus respondeu bem, mas agora aqui no versículo 32, ele mesmo vai falar, ele mesmo vai dizer para Jesus, puxa, que resposta maravilhosa que o Senhor deu para aqueles saduceus, que resposta maravilhosa. Na verdade, aqui a resposta maravilhosa é em relação à questão que ele fez, né? Ele já tinha reiterado, Marcos já tinha reiterado que ele tinha observado que a resposta aos saduceus foi muito boa. Mas agora ele também vai falar de novo. Essa resposta do Senhor foi maravilhosa. Muito bem, mestre, é verdade que Ele é o único Deus e que além dele não há outro. Então ele está dizendo que foi uma resposta linda, maravilhosa. Há um Deus e amar esse Deus perfeitamente e amar os outros perfeitamente é mais importante do que todos os rituais religiosos. É isso que esse escriba vai dizer no versículo 33. Então, esse escriba ele passou a entender que a lei de Deus era mais do que um sistema religioso que alguém tinha que seguir. Se vocês observarem, né, todo sistema religioso ele traz um conjunto de regras, né, daquilo que pode fazer e daquilo que não se pode fazer. Se você faz parte desse grupo, quando você
está observando essas regras relativamente bem, você se acha melhor acima de outro que não está indo tão bem quanto você. Só que o mandamento, a lei de Deus, não é para isso, né? E esse escriba, ele entendeu, né, que o negócio é essencialmente espiritual. Ele entendeu que a lei existe para atrair o homem, o indivíduo pecador, a Deus. Porque quando ele chega diante das exigências da santa lei de Deus, das altas exigências, das elevadas exigências, ele tem que se ajoelhar e falar: Senhor, eu não consigo, preciso da tua graça, preciso de Jesus. Sem Jesus não há como o Senhor me aceitar. E esse homem, ele passou a entender essa verdade, né? E muita gente não entendeu isso ainda, né? Muita gente não entendeu que a verdade de que Deus não é alcançado através de adoração vazia e rituais apenas exteriores. Deus, diz João lá no Evangelho, Deus é Espírito. E ele só pode ser adorado por um coração que está cheio de amor por Ele. Não são rituais vazios e apenas externos. Se você lê o Antigo Testamento, você vai observar que uma das principais queixas dos profetas era essa. E os profetas, eles pegavam pesado por conta dessa adoração vazia por parte do povo de Deus. Então, nós precisamos amar a Deus. Esse tipo de amor por Deus, ele só é possível porque primeiro Deus nos amou. É Deus quem toma a iniciativa. Lá em 1 João 4,19, se você puder abrir a sua Bíblia, a gente vai ler esse texto porque ele é muito importante. Ele é pequenininho, mas é muito profundo. 1 João, capítulo 4, versículo 19, fala assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, quando Deus ele chega em nós e ele toca em nós com o seu amor, esse amor nos atrai para Deus. E nós, então, a partir dessa iniciativa de Deus, nós somos habilitados a amar a Deus, a viver esse amor por Deus, ainda que não seja um amor perfeito, como o amor de Deus para conosco, mas ele pode ser um amor real, um amor íntegro, em obediência a Deus e serviço aos outros. Então, o que nós precisamos entender? Precisamos entender essa verdade que esse escriba entendeu. Que a religião externa, a religião aparente, exterior, né, manifestada através dos seus rituais, elas nunca, jamais serão suficientes para salvar um pecador. E esse escriba entendeu que a relação com Deus, uma relação pessoal com Deus, é mais importante do que a religião na sua forma exterior. Esse escriba, ele sabia que ele poderia manter toda a lei e oferecer todos os sacrifícios e ainda assim não estar numa relação correta com Deus, porque é o que ele diz aqui, né? Ao reconhecer que a resposta de Jesus foi boa, versículo 33 vai dizer que amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de todas as forças, amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que
todos os holocaustos e os sacrifícios. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas nunca entenderam essa verdade. Em todo o canto, as pessoas vão à igreja e passam por seus rituais, e pensam equivocadamente que elas estão numa relação salvadora com Deus. Na verdade, muitas pessoas na igreja com esse pensamento, elas estão caminhando a passos largos para o inferno. Obras religiosas não podem salvar. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Uma pessoa pode passar por todas as coisas que às vezes nós enfatizamos tanto, que são coisas até necessárias e têm o seu lugar, como batismo, filiação à igreja, comunhão, e ainda assim está perdida. Acredite. Então não basta ser religioso ou fazer coisas religiosas. Para ser salvo, o pecador tem que ter uma relação vital com Deus. Vital. Sem essa relação, não há vida espiritual. Sem fé, não há como ter vida. Então, a gente já vai caminhando aí para o final, né? Só para reiterar aqui a respeito da salvação, porque isso é muito importante. A verdadeira salvação bíblica, ela é obra de Deus no coração, no nosso coração. É um trabalho de Deus. A regeneração, o novo nascimento é uma obra de Deus. É uma prerrogativa da soberana vontade de Deus. E aí, de repente, você pode falar assim, bom, pastor, aí o senhor já me tirou o peso da responsabilidade. Não estou tirando peso e a sua responsabilidade. Se você não tem convicção de que é uma nova criatura, salva, regenerada, você não deve descansar o seu coração enquanto não tiver essa convicção. Você tem que falar, Senhor, me regenera, Senhor, me salva. Se eu não sou uma nova criatura, se eu não estou vendo fruto digno do arrependimento, fruto do Espírito Santo na minha vida, eu preciso clamar a Deus incessantemente até que Deus ouça a minha oração e Ele me transforme e assim possa eu ver ou ter evidência de que o Espírito de Deus habita em mim. Então Jesus ele ouve a resposta desse escriba e vê que esse homem está começando a entender que conhecer a Deus não se trata sobre ritual, é sobre relacionamento. E aí Jesus olha para ele no versículo 34 e diz assim, não estás longe do reino de Deus. Jesus está dizendo, você está perto, mas você ainda não está lá, você não chegou lá. Então, ainda tinha um caminho a percorrer. Esse homem, ele estava bem próximo, ele estava na porta da salvação, ele estava olhando para as coisas de Deus, mas ele ainda não tinha dado o passo de fé que garantiria a sua entrada no reino ou a sua salvação. A gente precisa entender um pouquinho as implicações dessa palavra, dessa fala de Jesus a esse escriba. Não estás longe do reino de Deus. Jesus ele está falando com um homem
decente. E eu vou dizer para vocês aqui, para todos nós, esse escriba aqui, ele, do ponto de vista da moral humana, da ética, ele dá um banho em qualquer um de nós. Ele é muito melhor do que nós. Esse era um homem de fato religioso, um homem que manteve a lei da melhor forma que ele poderia manter, com toda a sua capacidade. Jesus está falando com um homem que viveu, sem sombra de dúvida, uma vida mais limpa do que a minha e do que a sua. E Jesus está falando, olha, você não está longe do reino de Deus. Então, o que isso significa? O que nós podemos entender disso? É que é possível que uma pessoa tenha educação religiosa e ainda seja perdida. É possível que uma pessoa tenha nascido num berço cristão, instruída desde criança nas sagradas escrituras e ainda esteja perdida. É possível alguém conhecer a verdade do Evangelho e ainda assim continuar perdido. É possível alguém ouvir a respeito do Evangelho, entender que o Evangelho é o poder, o único poder de salvação, e ainda assim essa pessoa está confiando em si mesmo, nas suas obras, ou nas suas pressupostas bondades. Né? Quando Jesus fala, não estás longe do reino de Deus, isso pode nos levar a pensar que é possível alguém estar com o coração endurecido pelo próprio Evangelho, de tanto ouvir e ouvir e ouvir e não abrir o seu coração e selar a sua própria condenação, mesmo estando sentado numa dessas cadeiras aqui nessa igreja ou em qualquer outra. Então, quando Jesus fala, olha, você não está longe, isso pode significar que é possível que a pessoa esteja a um passo do céu e quando ela morrer ela ainda vai para o inferno. Aliás, o filme e o livro lá do Peregrino mostra bem isso, né? Até depois que atravessa o rio lá, ainda há risco. E a pergunta é, onde você está nesse momento? Está perto? Está longe? Já está dentro do reino? Essa questão é importante. Se você está longe, você está perdido. Se você está perto e não está dentro, você também está perdido. Perto significa estar perdido. O importante é estar dentro do reino, é ser um cidadão do reino. Quero concluir fazendo algumas perguntas para você pensar, meditar e responder para você mesmo e para Deus, que sonda o coração. Como é a sua relação com Deus? Como é a sua relação com Deus? Deus é tudo o que deveria ser na sua vida? Você o ama de todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a sua alma, toda a sua força? Você está salvo hoje? Você tem convicção da sua salvação em Cristo?
Ou você é apenas um religioso que vem aos cultos de vez em quando, mas que continua perdido? Não sei qual é a sua resposta, mas se a sua resposta a essas questões forem sim, a esperança para todos, a esperança para você, a esperança, e a esperança está em Jesus. Você precisa ir até Ele e confiar nele, crer nele, recebê-lo pela fé, confiar sua vida aos cuidados do Senhor. E se você fizer isso, de ir até Ele, pode ter certeza, Ele não irá rejeitar você. Independente da sua idade, dos seus pecados, do seu passado, Ele está pronto para te perdoar e para salvar você. Eu não conheço o coração de ninguém, conheço mal o meu coração. Mas uma coisa eu posso dizer a todos: que mais nós precisamos na nossa vida é de Jesus. Então, se o Senhor falou ao teu coração essa noite, acerte com Ele. Acerte com Ele. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor não deixou de dar testemunho a nós, não deixou de se revelar a uma humanidade caída, rebelde, da qual todos fazemos parte, ó Deus. Nós te louvamos porque foi o Senhor mesmo que viu o nosso estado de alienação, de separação. O Senhor nos viu perdidos, mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. O Senhor nos viu tateando como cegos na escuridão, procurando, ó Deus, de alguma maneira equivocada, nos aproximar do Senhor. E o Senhor teve misericórdia de nós, enviando Jesus, que morreu pelos nossos pecados, que cumpriu a lei em nosso lugar, a lei do Senhor, que quebramos, que transgredimos diariamente e que nos coloca numa posição de condenados, merecedores da tua ira. Mas o Senhor enviou Jesus para que nós fôssemos libertos da ira do Senhor, para que nós pudéssemos ter o nosso pecado perdoado através de Jesus. Obrigado, ó Deus, porque foi o Senhor mesmo quem descortinou diante dos nossos olhos a grandeza do Evangelho, da glória de Jesus Cristo. E hoje nós podemos amar o Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com a nossa alma,
com toda a nossa força. Ainda que o nosso amor não seja perfeito e completo como é o do Senhor para conosco, nós podemos amá-lo, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Deus, por essa obra que o Senhor iniciou, que ainda não foi acabada, mas nós cremos que o Senhor a completará, porque o Senhor prometeu fazê-lo. Completa, ó Deus, a tua obra, a obra que o Senhor iniciou em nosso coração. E oramos, ó Deus, por aqueles que, porventura, estão perto do reino, mas que ainda não estão dentro do reino e, portanto, Senhor, estão perdidos, estão condenados, ó Pai. Nós oramos pedindo ao Senhor que o Teu Espírito possa iluminar a mente e o coração, ó Deus, da pessoa que está nessa situação. Que o Senhor abra o entendimento para que a luz do Evangelho, da glória de Cristo, possa resplandecer no seu coração. Obrigado, Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor, louvar e bendizer o Teu nome, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela presença, pela paciência. Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana. Aliás, só para lembrar aí as mulheres, tá? As mulheres não irão embora. Elas terão uma reunião aí da MCM para a escolha da sua liderança para este ano de 2022. Então, as mulheres podem permanecer. Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente semana.